Olá pessoal, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre caixinhas, sobre o meu cabelo, é isso mesmo. Passou-se 8... Então, passou-se 9 meses desde aquele vídeo lá da transição que eu postei, né? Tô cacheada, fazia um mês que eu tava na transição e hoje eu voltei depois de 9 meses com o fim da minha transição. Oh, você passou pela transição em 9 meses? Sim, eu passei pela transição em 9 meses. E eu não fiz o Big Shop. Isso mesmo, eu não fiz o Big Shop. Passei pela transição, foi um processo rápido, porque a maioria das vezes que eu vejo as meninas falando foi um processo de 1 ano e meio, até 2 anos, 3 anos de transição, e eu passei em 8 meses e eu não fiz o BC, que é o grande corte. Lala, Tony, eu não fiz o BC, que é o grande corte. Primeiro porque eu admiro muito mesmo as meninas que fazem o BC, porque precisa-se de um psicológico muito forte, né, e uma vontade, assim, muito forte pra fazer o BC, que eu não tive, né, nessa parte eu fui fraca da transição, porque cabelo é uma coisa, assim, que eu sou muito apegada, então eu falei, eu tô disposta a tudo, a passar pela transição, a passar por tudo, menos pelo BC. E eu não passei pelo BC, que foi o grande corte, cortar bem curtinho, e não fiz isso. Então eu procurei outras coisas, outros métodos pra não precisar passar pelo BC, porque o BC você precisa estar bem psicologicamente, porque senão ele não dá certo, não adianta, porque você cortar o cabelo não vai cachear o seu cabelo, você vai só retirar a química. Existe um processo de memorização dos cachos, né? Então o seu cacho, ele porque a progressiva, ela não alisa ela alisa a estrutura do fio, né? A progressiva, ela alisa a estrutura do fio, ela não muda o nosso DNA, né? Então o nosso cabelo ele vai continuar crescendo, cacheado, só que ele precisa passar por um processo de memorização e que todos os cabelos que estão na transição, que fica com duas texturas, passam, né? E uma das maneiras de acelerar isso é fazendo o BC, que é retirando a parte química do cabelo, que tem química. Quando a gente não tira isso, demora um pouquinho, entre aspas, porque eu só demorei 9 meses, mas tem maneiras de ir fazendo isso mais rápido. Então eu fui procurar outras alternativas que eu vou falar agora pra vocês, tá? Então primeiro, eu fiz aqui uma colinha, senão eu ia esquecer. Eu vou falar pra vocês sobre as dificuldades da transição, tá? Eu já mostrei aqui que é possível passar pela transição num período rápido, né? Mas lá no outro vídeo eu explico que eu já tava há 1 ano sem passar química no cabelo, só que a chapinha que é o que me prejudicava, né, voltar aos meus cachos, senão eu já tinha, ó, voltado há muito mais tempo, bem mais rápido. Então, uma das dificuldades de passar pela transição é abandonar a chapinha. Gente, vocês não fazem noção de como isso, assim, dificulta, sabe? Fazer escova, chapinha, parece que não, mas dificulta muito. Eu conheci meninas que entraram na transição primeiro que eu, e elas ainda estão na transição por conta da chapinha e do secador, que elas não pararam de fazer. Então, assim, a gente sabe que a transição é um processo muito difícil mesmo. As pessoas vão te olhar torto, as pessoas vão falar que o seu cabelo tá ridículo, as pessoas vão falar que prefere você de cabelo liso e um montão de coisas que elas vão falar mesmo, que vocês vão escutar, tá? Eu cheguei a escutar coisas absurdas, amigos, entre aspas, que se diziam amigos, me mandavam mensagem no WhatsApp falando que tava feio, chegaram a falar que eu tava parecendo, chegaram a falar assim, Amanda, para, esse cabelo não combina com você é branca. Chegaram a falar que eu tava parecendo as negrinhas da África, as pretinhas da África, e eu amei, né, você acha que eu... Amiga, eu queria muito mesmo parecer com as pretinhas da África, mas infelizmente, né, a cor não deixa. Enfim. Mas eu escutei um montão de coisas assim que machucam mesmo, tá? Só que algumas dessas pessoas que disseram que o meu cabelo tava horrível na transição, que tava feio, que preferiam meu cabelo liso, hoje, quando eu chego perto delas, as mesmas pessoas elogiam meu cabelo, vai entender, né? É que eles não entendem, né, gente, esse processo da transição, o cabelo precisa ficar feio, sim, ele vai ficar feio, mas depois você é recompensado em dobro
por esse processo. E as mesmas pessoas que te defamaram vão te elogiar depois, tá? Isso daí é verídico, eu sou prova disso. Mas existem sim muitas dificuldades. Uma dessas é com você mesma, né? Tirando as pessoas é com você mesma. Então a gente se olha no espelho e não se acha bonita. Pelo menos eu não me achava bonita no espelho na transição. Então eu procurava me maquiar bastante, eu procurava aumentar a minha autoestima de outras formas. E quando tava muito pesado, eu assistia vários vídeos motivacionais que eu via das cacheadas lindas que passaram pela transição. Eu entrava lá naquela hashtag no Instagram, transição capilar, lá tem um monte de coisa que ajuda. Os grupos de Facebook, transição capilar, entra lá que vai te ajudar também, é muito importante. Então são essas coisas que vão causar esse empoderamento em você que você precisa, porque não é fácil passar pela transição, tá? Então eu aconselho muito vocês, primeiro, deixar de passar chapinha secador. Em segundo, ir procurar esses grupos, assistir muitos vídeos de cacheadas e entrar na hashtag transição capilar, hashtag cacheada, todas essas hashtags aí e conhecer a história de pessoas que passaram pelo mesmo processo que você. E vocês perceberam que eu não postei mais vídeos sobre cachos? Né? Depois daquele vídeo da fitagem, eu acho, eu não posto mais. E era justamente por causa disso, porque eu tava muito mal com o meu cabelo e eu tava num processo muito difícil, então eu acabei nem postando mais, não tinha ânimo pra gravar sobre cabelo, né? A minha transição foi um período muito difícil.